meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos nessa manhã aqui gravando essa aula importante para vocês. Já quero de antemão dizer que lá fora está uma chuva muito intensa, abençoadíssima. Mas nós, como cristãos, nós temos esse compromisso de estar fazendo a obra do Senhor e estar cumprindo os nossos compromissos. Então, nós vamos dar início a essa aula. Eu, desde já, falo, repito, que nós não vamos achar que nesses poucos momentos, esses minutos que nós vamos falar dentro da disciplina de introdução à teologia, no capítulo 2, que nós vamos esgotar todas as informações, que nós vamos conseguir falar de todos os detalhes. Não, nós vamos estar falando dos temas e assuntos principais. E vocês, enquanto estiverem na sua hora de estudo, vocês com certeza estarão, então, pormenorizando aí todas as páginas, todos os itens. Então é só um norte para que vocês possam, em casa, à distância, estar dando continuidade às disciplinas do curso TQ. Amém? Espero que vocês estejam bem, juntamente com suas famílias, no seu trabalho, e que tudo esteja indo muito bem com saúde. Amém? Queridos, na aula anterior, no capítulo 1, nós falamos sobre a teologia, mais precisamente da definição. Então nós aprendemos lá no capítulo 1 que teologia nada mais é do que todos os assuntos, tudo que envolve Deus. Teologia, estudo das coisas de Deus. E também nós vimos que o Senhor, Ele promoveu uma maneira de nós estarmos tendo esse contato com Ele. E qual foi a maneira que Ele encontrou para nós termos este diálogo, esta comunhão, este achegar a Deus? Foi através da palavra de Deus, certo? Então foi basicamente isso que nós vimos no capítulo 1. Eu trouxe um roteiro aqui para nós estarmos falando, e dentro do capítulo 1, que foi falado de teologia e de tudo que envolve Deus e de como Deus falou através da sua palavra, no capítulo 2, o que nós vamos ver? Como que esta mensagem que fala principalmente de qual a origem do povo santo, por que ele foi chamado, por que o povo foi chamado pelo Senhor, como e por que Deus estabeleceu uma aliança com o povo escolhido e qual o significado desta aliança. Como que nós vamos ver isso? Tudo isso está dentro da palavra de Deus, está dentro da teologia, dos assuntos que envolvem Deus, que nós vimos no capítulo 1. Então, nós temos que, já de largada, no capítulo 1 e no capítulo 2 da disciplina Introdução à Teologia, saber que basicamente nós vamos estar falando da palavra de Deus, de como o Senhor traz esta mensagem para cada um de nós, para cada uma das pessoas que se interessam por teologia e por aprender a palavra de Deus. Amém? Então, veja bem que, dando continuidade aí à disciplina, nós vamos ver que todo este contexto constitui uma grande mensagem que é revelada através das histórias, das genealogias, das narrativas bíblicas, e tudo isso começa no Pentateuco. Então nós temos que lembrar que Pentateuco é aquele conjunto dos 5 primeiros livros, certo? Então, toda a história, toda a maneira de Deus falar com cada um de nós
começou através da palavra, e toda essa história, todas essas narrativas bíblicas, toda essa genealogia, né, que fala daquelas tribos, fala de Abraão, fala de Jacó, de Isaac, Adão, fala de Noé. Então, tudo isso começa e está inserido lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, certo? E o que basicamente a palavra de Deus que começou lá no Pentateuco, envolvendo tudo isso que eu disse a vocês, que são livros, os livros poéticos, são os salmos, todo o que envolve a palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, e nós vamos enfocar bastante isso hoje. Por quê? Porque Deus tem um objetivo, que nós possamos aprender a palavra de Deus, colocar em prática como bons cristãos inteligentes que somos, e a partir daí seja restabelecido a nossa aliança com Deus, seja firmada a nossa aliança com Deus. Amém? Então, lá no Antigo Testamento, como eu disse para vocês, retrata uma série de figuras que apontam já para o aspecto importante da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, desde lá do Antigo Testamento, tem pessoas, coisas, eventos que já remetem à pessoa e à obra de Jesus Cristo, o seu caráter e o seu ministério. E aqui no capítulo 2, nós vamos ver que tem duas palavras, uma bem simples e a outra um pouquinho mais elaborada, que é o tipo e o antítipo. O que é um tipo? Tipo é uma palavra grega que dentro desse nosso contexto do capítulo 2, que se refere lá no Antigo Testamento, ou dentro da palavra de Deus, por assim dizer, que quando fala de um tipo, é algo que você lê dentro da palavra de Deus, algo que você vê dentro da palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, que você já lembra de Jesus, lembra daquele que há de vir. E olha, aqui vou ilustrar um pouquinho, diz assim, tipos do grego, essa palavra do grego, que são figuras que Deus utilizou ao longo da sua história para revelar fatos. Histórias bíblicas que revelam fatos. Esses fatos, têm seu cumprimento na vinda de Jesus, o Messias. Esse cumprimento é chamado de antítipo. Então, olha só, tipo, quando você lê na palavra de Deus, algo que instantaneamente você remete o seu pensamento em Jesus. E o antítipo é quando esse algo se concretiza lá na frente, também dentro da palavra de Deus, certo? E nós temos vários exemplos no nosso material, só que eu vou ler um apenas por conta do nosso tempo, que é bem escasso. Diz assim lá em João 3,14: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Tá? Então, retomando, tipo do grego, é uma palavra grega, que são figuras que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar fatos, eventos, coisas. Eles têm seu cumprimento na vinda de Jesus, o Messias. Esse cumprimento é chamado antítipo. Então, tipo é uma correspondência entre certas pessoas, eventos ou coisas do Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento, como eu já li para vocês lá em João 3,34. Então, irmãos, eu não sei se vocês se recordam que no capítulo 1 nós falamos muito sobre a interpretação da Bíblia, porque Deus, às vezes, Ele fala dentro da palavra, e você lê um versículo, uma passagem bíblica, e você não precisa de muitos recursos, vamos dizer assim,
mentais para você entender aquele trecho. Outros são falados através de símbolos, através de figuras de linguagem, através de parábolas, através de paralelos, tá? Então, quando nós pensamos na Bíblia, a gente pensa em símbolos, em simbologia. E falando ainda de tipos e antítipos, o capítulo 2 dá alguns exemplos, assim, os principais. E primeiro ele fala do tabernáculo, que o tabernáculo é um tipo de Cristo. Olha só o que diz aí o nosso material. O Altíssimo habitava visivelmente no santuário sobre a arca. Em cada cristão verdadeiro, Deus habita em sua alma. Então, primeiro, o Altíssimo habitava visivelmente no santuário sobre a arca. E em cada cristão verdadeiro, Deus habita em sua alma. Então, lá em Êxodo, no capítulo 25 e o verso 8, diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, o tabernáculo, ele é um tipo de Cristo. Por quê? No Novo Testamento, após a vinda de Jesus, nós não precisamos ter nada palpável para sentir a presença do nosso Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Então, por isso que o tabernáculo, que era muito falado e usado lá no Velho Testamento, é um tipo de Cristo, porque lá no tabernáculo, como diz a palavra de Deus em Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E hoje o Senhor habita no nosso coração. Tá? Então, Jesus habita em nós. Então, o tabernáculo é um tipo de Cristo. E no tabernáculo, a hora que vocês estiverem aí, nos seus horários de estudo, vocês vão ver que foi algo que Deus pediu para ser construído, e Ele deu todo vamos dizer assim, a instrução, como deveria ser, cada detalhe, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Dentro deste tabernáculo tinham algumas coisas, e que estão aí bem explicadinho no nosso material, que simbolizavam algo hoje em dia na nossa vida espiritual. Então diz assim, dentro do tabernáculo tinham vários itens que tinham sua simbologia. Voltamos a falar de símbolos, de paralelos, de coisas que não são ditas, vamos dizer assim, de uma maneira ao pé da letra. Não, você tem que, com a sabedoria que vem do alto, entender o que o Senhor quer dizer com todas essas coisas. E lá dentro do tabernáculo tinham várias coisas. Tinha a arca, a mesa, o candelabro, o altar do holocausto, o altar de incenso e a pia de bronze. Mas nós vamos falar apenas tão somente de dois. Nós vamos lembrar a arca, que simbolizava o pacto de Deus com o povo de Israel. Tá? Então a arca representa o quê? A presença de Deus. E também nós podemos falar um pouquinho do candelabro, que significa luz, que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. A partir do momento que nós aprendemos a palavra de Deus, o que acontece? Nós somos alertados, nós aprendemos, nós somos incentivados a ter uma vida reta e santa diante do Senhor. E o que isso traz para a nossa vida? Prosperidade, não somente financeiramente falando, mas na nossa vida pessoal, familiar, bênção na nossa vida. Amém? Então, eu gostaria que vocês olhassem a fundo esses itens e percebessem que todos esses itens, eles traziam uma simbologia naquele tempo, no Velho Testamento, e para hoje, contextualizando, eles são muito importantes também, tá? E ainda, falando desses símbolos, da simbologia do Velho Testamento, nós compilamos aqui algumas coisas, e dentre elas diz assim,
contextualizando sacerdócio e os sacrifícios à vida cristã, tá? Então, no Velho Testamento, irmãos, eu sei que vocês são cristãos, pessoas que estudam, que têm uma base bíblica aí e que não há necessidade de nós entrar em pormenores, né? Mas no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, porque agora nós estamos no tempo da graça, era diferente. Os cristãos da época tinham que apresentar sacrifícios. Esses sacrifícios, eles dividiam-se em duas partes. O primeiro era de adoração, de gratidão. E o outro era para expiação do pecado. Então, basicamente, tinham, vamos dizer assim, os sacrifícios, eles eram divididos em duas partes. Um era para adorar, para agradecer. E a outra parte, o outro tipo de sacrifício era para expiar o pecado, ou seja, para receber o perdão de Deus lá naquela época, certo? Então os sacrifícios atendiam dois propósitos: expressar adoração e expiar o pecado. E então nós vamos falar assim, de maneira resumida todos esses sacrifícios. Eu achei importante dar uma ênfase nesses tipos de sacrifícios, não somente para que vocês aprendam, né? A maioria já deve saber, mas que a gente possa relembrar, mas com outro propósito, queridos, para que nós possamos valorizar a graça que nós temos nesses tempos em que nós vivemos, que nós não precisamos de apresentar nenhum sacrifício. O sacrifício maior que o Senhor quer é uma vida reta diante de Deus, cumprindo os nossos deveres como cristãos, obedecendo, tendo aí uma vida que outras pessoas possam ver e querer esse Deus que nós servimos. Amém? Então eu vou resumidamente falar dos tipos de sacrifícios que os cristãos tinham à disposição, e lembrando que era no Velho Testamento, que não estavam ainda no tempo da graça, ok? Então, o primeiro sacrifício era o holocausto. Está lá em Levítico capítulo 1. Ele era voluntário. Então, não era exigido, era voluntário. A pessoa ia e fazia por vontade. Para quê? Para expiar pecados. A morte de Jesus foi o perfeito sacrifício. Então, antigamente, o que tinha? Tinha que apresentar o sacrifício para expiar os seus pecados, para que o seu pecado fosse apagado. E hoje, a morte de Jesus Cristo foi o perfeito sacrifício. Nós não precisamos mais. Oferta de manjares. Também está lá em Levítico 2 e era voluntário, não era exigido, voluntário. A pessoa dava, né, por livre e espontânea vontade. Para que servia essa oferta de manjares? Para demonstrar honra, respeito e adoração a Deus. Então, Cristo foi o homem perfeito, deu-se a si mesmo a Deus e aos outros. Então, o Senhor, ele se entregou para Deus e para cada um de nós. Então, hoje em dia, nós não precisamos mais fazer essa oferta de manjares. O sacrifício pacífico, está lá em Levítico 3. Ele também era voluntário. Ele expressa gratidão e simbolizava comunhão com Deus. Estou feliz, quero agradecer. Então, o que fazia lá no Velho Testamento? Oferecia um sacrifício pacífico. E hoje, Cristo é o único caminho para se ter comunhão com Deus. Então, nós não precisamos mais ofertar. Basta nós termos na nossa vida Jesus como o único e suficiente Salvador, e Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém? Outra oferta era a oferta pelo pecado. Esse tipo de oferta, que está lá em Levítico 4, ela era exigida. Então, o propósito de pagar o pecado. Então, a morte de Cristo, agora no Novo Testamento, restaura o nosso relacionamento com Deus. Eu
sei que pequei, me arrependo, reconheço a minha culpa, peço perdão. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Olha que diferença, né, amados? Como nós temos que valorizar o nosso tempo de graça que nós estamos vivendo. A oferta pela culpa era um outro tipo de sacrifício, está lá em Levítico 5, também era exigido. E qual era o propósito? Pagar pelos pecados contra Deus e as pessoas. Olha que interessante, esse tipo de oferta pela culpa aqui, que está em Levítico capítulo 5, que era um sacrifício exigido, o propósito era o seguinte: pagar pelos pecados perante Deus e também perante as pessoas. Se porventura eu tivesse pecado contra alguém, eu teria que ressarcir, pedir perdão, apresentar um sacrifício perante Deus e também perante as pessoas, tá? E então, quando nós fizemos esse pequeno estudo agora falando sobre os sacrifícios, nós já fomos fazendo aí um paralelo como era no Antigo Testamento e como é agora no Novo Testamento. Contudo, ainda para reforçar e para que nós possamos valorizar esse tempo de graça que nós estamos vivendo, eu retirei de lá do nosso material, que depois vocês vão ler no todo 100%, um paralelo entre o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo. Só alguns exemplos. Olha só, no Antigo Testamento era necessário, se você fosse apresentar lá um sacrifício, apresentar um animal perfeito. Nós já vimos muito isso em pregações, cultos, está lá em Levítico 22:19. No Novo Testamento, que no lugar desse animal perfeito, o que nós apresentamos? Uma vida reta, uma vida perfeita. Nós podemos observar isso em Hebreus 7:26. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, e lá tem vários outros, na hora que vocês estiverem estudando, vocês vão poder se apoderar desse conhecimento que é muito importante, não só como conhecimento, mas para consolidar nossa fé e valorizar esse tempo maravilhoso que nós vivemos, da misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, exigia-se cuidadosamente a aproximação do tabernáculo. Não era qualquer um que entrava no Santo dos Santos, era só o sacerdote, tinha todo aquele ritual, todo aquele cuidado. E hoje, no Novo Testamento, o Senhor nos encoraja a aproximação confiante do trono, na presença de Deus, que está lá em Hebreus 4:16. Então, queridos, que nós possamos valorizar esse tempo de graça que nós estamos, que não há necessidade de estar apresentando nenhum tipo de sacrifício concreto, de coisas, por assim dizer. O que o Senhor quer de nós é uma vida reta, é uma vida santa. Amém? E para concluir essa pequena aula, nós vamos ver juntos aqui que os verdadeiros cristãos são sacerdotes espirituais. Olha só, como os sacerdotes tipificam Cristo, assim também todos nós devemos ser seus seguidores, para que o nosso exemplo ensine outros a imitar o Salvador, que executou seu ofício na terra, sem mácula, apesar da comunhão com os pecadores. Então, é bem importante isso que disse aqui na parte A desse pequeno texto, que fala que ele executou o ofício na terra sem mácula, apesar da comunhão com os pecadores. Queridos, para finalizar, eu vou dizer o seguinte a vocês, que todos nós temos uma vida secular. Nós temos o convívio lá com a nossa família, que por vezes são todos cristãos, outras vezes outras pessoas até no seu próprio lar tem lá pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não são cristãos. No nosso trabalho, numa fila de banco, um outro lugar que a gente possa estar, olha, nós temos que em todo momento estar
mostrando que nós somos diferentes. E a partir dessa nossa postura diferenciada, de pessoas que têm aí um espírito manso, de misericórdia, de amigável, que tenha, que expresse em todo o seu ser Cristo. Então, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. E é isso que nós, enquanto cristãos, devemos, não só no nosso convívio na igreja, mas, como diz aqui, na comunhão com os pecadores, que é difícil por vezes, mas nós temos que colocar em prática tudo que nós, na nossa vida cristã, temos aprendido. Não pode ser só aprender e deixar lá no lugar. Não, nós temos que, em primeiro lugar, discipular, ensinar e também colocar tudo isso em prática nas nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui concluindo esse pequeno estudo do capítulo 2. Volto a repetir que não se esgota. Vocês vão estar aí estudando, realizando as autoatividades. E se porventura vocês precisarem de alguma ajuda aí, tanto na leitura de todo o capítulo, mas também na realização da autoatividade que está no final, estou à inteira disposição. Amém? Digo a vocês, não é difícil, leiam as questões primeiro, respondam e tudo de bom, sucesso aí nos estudos. Até o capítulo 3, Deus abençoe.